Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para falar acerca do coeficiente de solubilidade. Então, o tema de hoje, coeficiente de solubilidade. Mas o que é coeficiente de solubilidade? Simples. Para que nós possamos entender este conceito, nós vamos partir desses sistemas que nós temos aqui. Então, nós temos aqui três sistemas. E em cada um dos sistemas, ou em cada recipiente, temos 100 gramas de água. Então, em cada recipiente, nós colocamos 100 gramas de água. 100 gramas de água é pouco mais, cerca de 100 mililitros de água. Então, temos em cada recipiente 100 gramas de água, o que equivale a 100 mililitros de água. Esta água, em cada recipiente, encontra-se a uma temperatura de 60 graus centígrados. E esta experiência aqui está a ser realizada numa pressão normal de uma atmosfera. Então, três recipientes, em cada recipiente colocamos 100 gramas de água e esta água encontra-se a 60 graus centígrados. E em cada recipiente vamos tentar adicionar aqui o nitrato de potássio. Então, neste primeiro recipiente eu irei adicionar 100 gramas de nitrato de potássio. Neste segundo, eu irei adicionar 110 gramas de nitrato de potássio. E neste terceiro, eu irei tentar adicionar 120 gramas de nitrato de potássio. Então, realizando essa experiência, o que se observa? Observa-se que quando 100 gramas de nitrato de potássio são adicionados em 100 gramas de água que se encontra a 60 graus centígrados, então toda esta quantidade de nitrato de potássio dissolve-se completamente e no final tem-se uma mistura homogênea. Então, quando a água está a 60 graus centígrados e nós temos 100 gramas de água, quando se adiciona 100 gramas de nitrato de potássio, toda esta quantidade dissolve-se completamente, formando aqui um sistema homogêneo. Também, observa-se que em 100 gramas de água a 60 graus centígrados, quando se adiciona 110 gramas de nitrato de potássio, então toda esta quantidade dissolve-se por completo, formando um sistema homogêneo, formando uma mistura homogênea. Então, quando nós temos 100 gramas de água a 60 graus centígrados e adiciona-se 110 gramas de nitrato de potássio, então toda esta quantidade dissolve-se por completo aqui, formando um sistema totalmente homogêneo. No entanto, quando em 100 gramas de água, que se encontra a 60 graus centígrados, tenta-se adicionar 120 gramas de nitrato de potássio, observa-se que grande quantidade dissolve-se, mas uma pequena quantidade permanece aqui sem se dissolver. Então, em 100 gramas de água a 60 graus centígrados, quando tenta-se adicionar 120 gramas de nitrato de potássio, observa-se que grande quantidade dissolve-se, mas aqui resta uma pequena quantidade sem se dissolver, o que nós chamamos de precipitado, corpo de fundo, ou então corpo de chão. Então, quando em 100 gramas de água a 60 graus centígrados adiciona-se 120 gramas de nitrato de potássio, uma grande quantidade dissolve-se, mas uma pequena quantidade permanece aqui sem se dissolver. E esta quantidade que não se dissolve, nós chamamos de precipitado, de corpo de fundo ou corpo de chão. Mas aqui é algo curioso. Por que em 100 gramas de água conseguimos dissolver 100 gramas de nitrato de potássio? E em 100 gramas de água conseguimos dissolver 110. Mas na mesma quantidade de água, a mesma temperatura, não conseguimos dissolver totalmente 120. Então a pergunta é: se grande quantidade se dissolveu, quanto se dissolveu? E quanto não se dissolveu? Como é que nós podemos descobrir? Simplesmente fazendo o seguinte: nós podemos pegar esse sistema aqui, fazer uma filtração, de modo a separar esta quantidade não dissolvida. Então nós podemos filtrar o sistema, separar a quantidade não dissolvida e levar esta quantidade não dissolvida, secar
muito bem, para eliminar qualquer excesso de água e depois pesar. Então, realizando todo este processo, nós iremos verificar que esta quantidade de subsolo é de cerca de 10 gramas. Ora, se nós tentamos adicionar 120 e apenas 10 não se dissolveu, então quanto é que se dissolveu? Conclusão, 110 é que se dissolveu. Então, 10 não se dissolveu. Quando tentamos adicionar 120, então 110 é que se dissolveu. Então, notamos o quê? Notamos aqui algo tão simples. Ok, se de 120 apenas 10 não se dissolveu, e só 110 é que se dissolveu, então a conclusão é simples de se pode tirar. É que em 100 gramas de água a 60 graus centígrados, a quantidade máxima possível de nitrato de potássio que nós podemos dissolver é de 110. Essa é a conclusão que se pode tirar, porque quando tentamos adicionar 120 em 100 gramas de água a esta temperatura aqui, apenas 10 não se dissolveu. Então, significa que o que é máximo permitido são apenas 110. Razão pela qual, quando nós tentamos adicionar 100, tudo dissolveu-se. Quando nós adicionamos 110, tudo dissolveu-se. Mas quando nós tentamos adicionar 120, apenas 10 não se dissolveu. Então, o que se dissolveu por completo são, neste caso, 110. Então, esta é a quantidade máxima permitida de nitrato de potássio que nós podemos dissolver em 100 gramas de água a 60 graus centígrados. Então, é essa a quantidade máxima de um solúvel que nós podemos dissolver em determinada quantidade de solvente a uma certa temperatura e pressão que nós chamamos de coeficiente de solubilidade. Então, o coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de um solúvel que se pode dissolver em determinada quantidade de um solvente a uma certa temperatura e pressão. Então, neste caso aqui, podemos dizer que o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio é de 110 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água. Essa é a quantidade máxima permitida. Pois tentamos adicionar 120. 10 não se dissolveu, então se dissolveu 110. Então, essa é a quantidade máxima permitida de nitrato de potássio que nós podemos dissolver em 100 gramas de água a esta temperatura de 60 graus centígrados. Então, é daí que surge o conceito de coeficiente de solubilidade, a quantidade máxima de um solúvel que se pode dissolver em determinada quantidade de solvente a uma certa temperatura e pressão. Então, como é que nós representamos este dado do coeficiente de solubilidade? Simplesmente nós vamos escrever assim: CS, que significa coeficiente de solubilidade. Então, depois vamos escrever a fórmula química da substância de nitrato de potássio. Então, KNO3. Agora aqui vamos informar a quantidade máxima que se dissolve. São 110 gramas de quê? De nitrato de potássio que se dissolve aonde? Em 100 gramas de quê? De água. E também podemos especificar a temperatura querendo. Então, este aqui seria o coeficiente de solubilidade. Seria este aqui o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio a temperatura de 60 graus centígrados. Então, significa que em 100 gramas de água a 60 graus centígrados, nós podemos dissolver no máximo 110 gramas de nitrato de potássio. Então, em termos de significado, podemos dizer isso, que em 100 gramas de água a 60 graus centígrados, dissolvemos no máximo 110 gramas, neste caso de quê? De nitrato de potássio. Então, essa é a interpretação que nós podemos fazer. Então, isso aqui também pode ser interpretado da seguinte maneira: nós podemos ter aqui que em 100 gramas de água podemos dissolver 110 gramas de nitrato de potássio. Então, essa é a interpretação que nós podemos fazer. Que em 100 gramas de água dissolvemos 110 gramas de nitrato de potássio. Então, este é o conceito em si de coeficiente de solubilidade. Então, olhando o coeficiente de solubilidade, nós também podemos classificar as soluções. Nós podemos fazer uma classificação das soluções em função do coeficiente de solubilidade. Então, iremos falar aqui da classificação das soluções.
Neste caso aqui, iremos olhar para a proporção soluto-solvente, ou seja, quantidade de soluto para a quantidade de solvente, em função do coeficiente de solubilidade. Então, é a classificação das soluções quanto à proporção soluto-solvente. Então, este é o critério que nós estamos a adotar. Então, neste caso aqui, vamos ter as ditas soluções saturadas. Soluções saturadas. O que é uma solução saturada? Sim, uma solução saturada é aquela que contém a exata quantidade máxima permitida de um soluto dissolvida numa quantidade específica de solvente. Então, neste caso aqui, nós já sabemos que, pela experiência, 110 gramas de nitrato de potássio dissolve-se em 100 gramas de água a 60 graus centígrados. Então, quando eu levo 110 gramas de nitrato de potássio e dissolvo em 100 gramas de água, a solução resultante contém a quantidade exata de soluto que eu posso dissolver nessas condições. Então, se eu tenho 100 gramas de água e eu adiciono exatamente 110 gramas de nitrato de potássio, então a solução resultante é uma solução saturada. Por quê? Porque contém a quantidade exata de soluto que é especificada pelo coeficiente de solubilidade, que é permitida pelo coeficiente de solubilidade. O máximo que se permite dissolver em 100 gramas de água a 60 graus são 110 gramas de nitrato de potássio. Então, neste caso aqui, em que nós usamos 100 gramas de água a 60 graus e nós adicionamos 110 gramas de nitrato de potássio, então, neste caso aqui, adicionamos a quantidade máxima permitida. Então, a solução resultante nós chamamos, neste caso, de solução saturada. Então, uma solução saturada é aquela que contém a quantidade exata permitida pelo coeficiente de solubilidade. Então, neste caso, nós podemos dizer que temos aqui 110 gramas de quê? De nitrato de potássio em 100 gramas de água a temperatura de 60 graus. Então, neste caso, temos uma solução saturada. Mas também podemos ter as ditas soluções insaturadas. As soluções insaturadas. Ora, se uma solução saturada contém a quantidade exata permitida pelo coeficiente de solubilidade, então uma solução insaturada é aquela que ainda não atingiu a saturação. Então, neste caso aqui, o coeficiente de solubilidade nos diz que em 100 gramas de água a 60 graus centígrados dissolvemos no máximo 110 gramas de nitrato de potássio. Então, nessas condições, nós temos uma solução saturada. Então, se eu for adicionar em 100 gramas de água a 60 graus uma quantidade inferior a esta aqui, então terei uma solução que não atingiu a saturação, que contém uma quantidade que é inferior, que é aquela que é permitida pelo coeficiente de solubilidade. Então, nessas condições, eu tenho uma solução insaturada. Então, neste caso, por exemplo, nós adicionamos o quê? 100 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água a 60 graus. Mas sabemos que a 60 graus em 100 gramas de água, o máximo permitido são 110. Mas neste caso, adicionamos apenas 10. Não 10, 100 neste caso. Adicionamos apenas 100. Então, 100 é uma quantidade inferior que 110. Então, neste caso aqui, temos uma quantidade de nitrato de potássio que é inferior que a máxima permitida, que são 110. Então, nessas condições, temos uma solução insaturada. Então, aqui podemos dizer que temos aqui 100 gramas de quê? De nitrato de potássio em 100 gramas de água, neste caso, a mesma temperatura de 60 graus. Então, nessas condições, temos uma solução insaturada. Bom, as soluções insaturadas podem ser, por sua vez, soluções diluídas. Uma solução diluída é aquela que vai conter uma quantidade de soluto muito inferior. Então, vamos supor que eu preparo uma solução, por exemplo, de nitrato de potássio, adicionando apenas 10 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água a mesma temperatura de 60 graus. Ora, se o máximo que se permite a essa temperatura em 100 gramas de água são 110, eu adicionei apenas 10 gramas. 10 gramas é uma quantidade que está muito abaixo do máximo permitido. Então, nessas condições, eu irei ter uma solução diluída.
Mas também, uma solução insaturada pode ser uma solução que é concentrada, as soluções concentradas. Então, uma solução concentrada contém uma quantidade de solúvel que está próxima do máximo permitido. Nessas condições, eu posso ter aqui como exemplo que é 105 gramas, por exemplo, de nitrato de potássio em 100 gramas de água. A mesma temperatura de 60 graus centígrados. Ora, se o máximo permitido são 110, a quantidade máxima permitida são 110, e eu estou adicionando apenas 105. 105 é um valor bem próximo de 110 na prática. Então, tem uma quantidade considerável de solúvel, apesar de essa quantidade não ser a máxima permitida, que são 110, mas está bem próximo. Então, neste caso, tem uma solução insaturada primeiro, mas também considero que é uma solução concentrada, contém uma quantidade de solúvel relativamente maior. Então, nós podemos ter este cenário. Também podemos ter aqui as ditas soluções saturadas com corpo de fundo ou corpo de chão. Com corpo de fundo. Primeiro, aqui temos duas partes: soluções saturadas. Uma solução saturada, mas com corpo de fundo. Bom, nós acabamos de ver que uma solução saturada é aquela que contém a quantidade máxima permitida de um solúvel. Então, se é uma solução saturada, mas com corpo de fundo, significa que temos o máximo permitido que está dissolvido, mas temos uma outra quantidade não dissolvida. Por exemplo, aqui, nesta solução aqui, o que é que nós vimos? Nós vimos que tentamos adicionar 120 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água a 60 graus. E notamos que 10 não se dissolveu, então 110 aqui se dissolveu. Então, temos aqui 110 dissolvidos, o que é a quantidade máxima permitida. O que está dissolvido é justamente 110, que é a quantidade máxima permitida pelo coeficiente de solubilidade. Só que, além de 110 gramas que estão dissolvidos aqui, temos também 10 não dissolvidos. Então, a solução é saturada por quê? Porque temos 110 gramas totalmente dissolvidos, mas acaba sendo saturada com corpo de fundo porque temos 10 gramas não dissolvidos, o que nós chamamos de precipitado, de corpo de fundo ou corpo de chão. Então, neste caso, temos uma solução saturada com corpo de fundo. Nós podemos aqui tentar fazer uma representação. Nós podemos dizer que, por exemplo, se nós temos 110 gramas de quê? De nitrato de potássio, esta é a quantidade dissolvida, mas também temos o quê? Temos 10 gramas, neste caso, de precipitado. Então, temos aqui, o que está dissolvido é isto aqui, mas também temos 10 gramas não dissolvidos, é o que nós temos aqui. Então, nós temos o quê? 110 dissolvidos, 10 não dissolvidos. Então, temos aqui 110 dissolvidos, mas 10 gramas de precipitado. Tudo isso aqui em 100 gramas de água a 60 graus centígrados. Então, nessas condições aqui, nós podemos dizer que temos uma solução saturada com corpo de fundo. Uma informação muito importante com relação, neste caso, às soluções saturadas com corpo de fundo e às soluções saturadas é que, se nós considerarmos, por exemplo, que temos aqui recipientes de igual formato, o mesmo volume aqui, estamos a falar de uma solução saturada e saturada com corpo de fundo, e não insaturada. Saturada e solução saturada com corpo de fundo. Então, se nós tivermos uma solução saturada e uma solução saturada com corpo de fundo, então, nessas soluções aqui, se tivermos quantidades iguais de solvente a uma mesma temperatura, se as duas soluções inicialmente são saturadas, significa que temos uma mesma quantidade de solvente. Logicamente, uma solução, neste caso, saturada com corpo de fundo, uma solução saturada com corpo de fundo, vamos ter uma quantidade não dissolvida, mas o que está dissolvido em ambas as soluções é a mesma quantidade. Então, a concentração das duas soluções é a mesma. Uma solução saturada, assim como uma solução saturada com corpo de fundo, desde que a quantidade de solvente seja a mesma e a temperatura seja a mesma, então, temos aqui uma mesma quantidade dissolvida. Então, a concentração é a mesma, pois nós só vamos levar em conta a parte dissolvida na concentração dessa solução. A parte não dissolvida não iremos levar em conta. Então, numa solução saturada, assim como numa solução saturada com corpo de fundo, se tivermos mesma quantidade de solvente, mesma temperatura,
a quantidade dissolvida é a mesma, então a concentração nas duas soluções é a mesma. Bom, e também podemos ter aqui as ditas soluções o que? Supersaturadas. Supersaturadas. O que seria uma solução supersaturada? Bom, para que nós possamos entender muito bem o conceito de solução supersaturada, temos que partir dessa solução que contém aqui um precipitado, que contém um corpo de fundo. Ou seja, esta solução, nós acabamos de ver que esta solução aqui, é uma solução que saturada com corpo de fundo. Então, para entendermos o que é uma solução supersaturada, vamos partir desta solução saturada com corpo de fundo. Então, o que nós podemos fazer? Nós vamos pegar esta solução saturada com corpo de fundo, com esta quantidade que nós dissolveu, e nós vamos aquecer. Então, vamos submeter aqui a um aquecimento. Vamos aquecer isto a 70 graus. Vamos aquecer até 70 graus. Então, sempre que nós fizermos isso, se nós aquecermos, neste caso, esse sistema aqui é formado pelo nitrato de potássio, vai depender disso da substância. Neste caso, vamos considerar nitrato de potássio. Então, se eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo de nitrato de potássio, e eu aqueço o sistema até 70 graus, eu irei observar que, no final, eu irei ter um sistema totalmente homogêneo. Ou seja, esta quantidade aqui a 60 graus não havia se dissolvido, estes 10 que a 60 graus não haviam se dissolvido, quando eu aqueço até 70 graus, então toda esta quantidade aqui que não havia se dissolvido a 60 graus dissolve-se a 70 graus centígrados. Então tenho aqui uma mistura homogênea, tenho agora uma solução. Essa solução já não é mais saturada é saturada aqui a 60 graus, mas aqui já não é mais saturada. Pois, por que não é saturada neste caso? Por uma razão bem simples. É que aqui, para que nós possamos afirmar se é saturada ou não, temos que saber qual é a quantidade máxima que se dissolve aqui a 70 graus. Nós sabemos que a 60 dissolvemos no máximo 110. Agora, a 70 nós não sabemos qual é a quantidade máxima que se dissolveu. Então, nós não podemos afirmar que já está saturado. O que nós podemos dizer é que a essa temperatura aqui de 60, o máximo são 110. E 10 aqui não se dissolve. Mas como nós aquecemos até 70, toda esta quantidade não dissolvida a 60 graus dissolve-se a 70. Então, temos um sistema totalmente homogêneo. E se pegarmos esse sistema aqui, que tem agora dissolvidos, aqui já temos os 120 gramas o que é? De nitrato de potássio dissolvidos em 100 gramas de água. Aqui a 70 graus, isso a 70 graus. Então, nessa temperatura, temos os 120 gramas de nitrato de potássio dissolvidos em 100 gramas de água. E se de seguida nós resfriarmos esse sistema, deixarmos o sistema em repouso, para que sofra aqui um resfriamento, então nós devemos notar algo. Se nós resfriarmos isso aqui até voltarmos à temperatura inicial, que era de 60, nós devemos notar que vamos ter aqui um sistema totalmente homogêneo. Ou seja, inicialmente a 60 graus eu tinha o quê? 110 dissolvidos, 10 não dissolvidos, que formavam aqui um precipitado. Eu aqueci até 70 graus, então toda esta quantidade não dissolvida a 60 dissolveu-se a 70 graus. Mas se eu for deixar esse sistema aqui, que contém 120 gramas de nitrato de potássio e 100 gramas de água, resfriar até voltar à temperatura inicial de 60, eu noto que ainda continuam dissolvidos nessa temperatura aqui 120, mas há uma preocupação, pois a 60 graus nós não podemos ter tudo isso aqui dissolvido, pois o máximo permitido a 60 graus são 110, mas porque eu aqueci depois de resfriei, a 60 graus tenho agora 120 dissolvidos. Então, eu queria dizer que em condições normais, em 60 graus centígrados, em 100 gramas de água dissolvemos 110, mas nessas condições aqui que nós aquecemos e resfriamos, temos agora a 60 graus uma quantidade superior do que aquilo que normalmente se dissolve a essa temperatura. Esta solução aqui, nós chamamos de solução supersaturada, contém uma quantidade de soluto superior do que aquela que o coeficiente de solubilidade estabelece. Esta é uma solução
super saturada, contém uma quantidade de soluto superior do que aquele que o coeficiente de solubilidade estabelece a essa temperatura. A 60 graus, o máximo são 110, mas eu tenho 120 dissolvidos porque eu aqueci e resfriei. Então, essa solução é uma solução super saturada. Infelizmente, as soluções saturadas são instáveis. São instáveis. Isso significa o quê? Significa que qualquer perturbação que se faça no sistema, tentar adicionar alguma partícula lá, então tudo aquilo que estava dissolvido aqui, depois volta a precipitar. Então, aquele excesso que estava dissolvido volta a precipitar. Basta sofrer aqui o que nós chamamos de perturbação. Então, é um sistema totalmente instável. É um sistema instável. Então, em termos gerais, é assim como nós podemos classificar as soluções quanto à proporção soluto-solvente. Então, era tudo que nós queremos trazer sobre o coeficiente de solubilidade e sobre a classificação das soluções quanto à proporção soluto-solvente. E até a próxima aula.